Oi, pessoal. A gente está terminando o ciclo 1 nessa semana e eu quero falar para vocês sobre representação gráfica de uma função do primeiro grau, tá? Semana passada a gente falou sobre as funções de primeiro grau. Esse ciclo todo a gente tem falado sobre isso e agora a gente termina falando sobre a representação gráfica. Ou seja, a gente vai falar de plano cartesiano e de retas. Eu vou começar dando exemplo aqui de uma lei de formação de uma função qualquer que eu escolhi para exemplo, f de x igual a 2x mais 1. E a maneira que a gente tem de encontrar, esboçar o gráfico dessa função seria fazer uma tabela mais ou menos assim, que tivesse aqui o x e aqui o y. O y é o nosso f de x, né? Que nesse caso é 2x mais 1. E aqui a gente chutaria alguns valores. Chutaria assim, escolheria mesmo, tá? Então a gente sempre acaba escolhendo os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar aqui esses 5 valores pra gente, tá? Vocês podem sempre escolher os mesmos. A gente escolhe esses porque esses estão ali em volta do zero no plano cartesiano, né? Então não fica muito longe pra gente desenhar. Agora, o y a gente precisa calcular de acordo com esse x. Então, em vez de escrever 2 vezes x mais 1, eu vou escrever substituindo o x em cada um desses casos, para a gente dar a resposta ali. Então, o x aqui vai ser menos 2, vou pôr entre parênteses por causa do sinal, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. A gente pode tranquilamente dar essa resposta aí, né? Em cada um deles, sempre obedecendo as regras de expressão numérica, primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, dessa forma, a gente consegue aqui tirar os pares ordenados que a gente conseguiu, tá? Então, a gente vai anotar esses pares ordenados. Lembrando que um par ordenado precisa de duas coordenadas, tá? Já explico isso também com mais detalhe. Vou explicar aqui embaixo. Então, o que é um par ordenado? É um x e um y. E aí, cada uma dessas, pegar uma outra cor aqui, amarela. Isso aqui é uma, opa, peguei o vermelho sem querer. É a segunda coordenada. Pode ver que ele está em segundo lugar aqui no parênteses. E esse aqui é a primeira coordenada, tá? Então, a gente tem duas coordenadas formando um par ordenado, certo? Esse par ordenado, ele vai diretamente lá no plano cartesiano. Então, lá eu tenho o x e o y. Por exemplo, se esse par ordenado aqui, que eu dei de exemplo, fosse 2 e 3, eu procuraria o 2 no eixo x e o 3 no eixo y. Então, aqui, ó, 1, 2. Vamos dizer que o 2 está aqui. E no eixo y, 1, 2, 3. E o 3 está aqui. Como que eu faria isso? Eu vou pegar uma cor mais escura aqui. Pegar o verde. O 2, eu vou subir com ele até o 3. E o 3 eu vou ir para a direita até o 2. Aí eu marco esse ponto. Esse ponto aqui, que era o meu ponto A, vou chamar ele de A, ele está situado nesse lugar do plano cartesiano, tá? Claro que esse plano cartesiano está abreviado, ele está minimizado, o plano cartesiano tem os eixos infinitos, tá? Mas eu dei como se fosse um zoom aqui e marquei esse ponto, certo? O que que isso significa? Que o ponto A
tá nesse local. É assim que o GPS trabalha, né? Simplificadamente, é assim que o GPS trabalha. Então, é muito importante você saber marcar um ponto no plano cartesiano. E também é muito importante a gente olhar aqui, ó, que quando você faz essas linhas pontilhadas, elas são auxiliares. Você fica com 90 graus entre elas e os eixos, tá? Essas linhas auxiliares, elas chamam muito mais atenção do que o ponto em si. Mas é importante você saber que o resultado final que a gente quer marcando um ponto no plano cartesiano é o ponto. Tem gente que acaba dando muito mais ênfase para as linhas auxiliares do que para o ponto em si, tá? Então, se for necessário, depois você pode até apagar essas linhas auxiliares, tá? Então, continuando aqui, ó, a gente vai marcar, então, esses pontos que a gente conseguiu. Então, vamos lá. Menos 2 e menos 3 é o primeiro ponto. Vou chamar ele de ponto A, tá? Menos 1 e menos 1, vou chamar de ponto B. 0 e 1. 1 e 3. E 2 e 5. Para quem não entendeu ainda, esse ponto apareceu aqui sempre em primeiro lugar, ó, tá? Porque ele é o X. E vou mudar a cor do marca-texto aqui, vou pegar um laranjinha. Este ponto que eu encontrei, ele tá aqui em segundo lugar, ele é a segunda coordenada, tá? E dessa forma, eu consegui 5 pontos para marcar no plano cartesiano, tá? E é também importante a gente falar que por que para x eu chutei valores, né? Eu escolhi valores e para y não. Porque eu quero fixar o x para eu poder encontrar y que estejam em função desse x, né? Que dependam desse x. Então, se eu mudar os valores de x aqui, também mudam os valores de y. Então, eu posso escolher alguns pontos que eu quero marcar, porque essa função aqui, ela vai dar origem a uma reta. Essa reta é infinita, né? Então, eu tenho que escolher alguns valores, porque senão eu não tenho por onde começar. Então, eu escolhi o valor de x e achei os valores de y que combinam, né, entre aspas, com esses valores de x, que dependem desses valores, tá? Então, agora vamos marcar no plano cartesiano esses pontos aqui que a gente conseguiu, tá? Então, eu vou fazer um plano cartesiano aqui do lado. Você poderia fazer o plano cartesiano à mão livre no seu caderno mesmo, tá? Eu vou dar uma caprichadinha a mais aqui para a gente visualizar bem o que está acontecendo. Então, eu diminui um pouquinho a tela e deixei esse quadriculado de fundo para nos auxiliar, tá? Vou apagar essa anotação aqui que eu fiz. E vou traçar o plano cartesiano em cima desse quadriculado que a gente tem aqui, tá? Não vai ficar também perfeito, né? Porque eu não tô usando régua. Se bem que eu poderia usar, deixa eu ver se eu consigo usar a régua aqui. Então, eu vou usar o próprio quadriculado aqui para montar um plano cartesiano, tá? E o eixo X sempre vai ser perpendicular ao Y, é isso que é um plano cartesiano, né? Bem importante também a gente saber disso. Deixa eu acertar bem aqui. Às vezes essa régua não obedece muito. Aqui. Então, vou deixar mais fortinho. Ok. Então, eu tenho esse plano cartesiano, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, tá? Deixei fraquinho pra gente ter como chamar a atenção das outras coisas mais facilmente, né? Então, vou fazer aqui de verde, vou marcar esses pontos. Então, vamos lá, menos 2, aqui são os positivos, né? Então, 1, 2, 3, 4, vou colocar bem pequenininho aqui, 5,
Aí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou fazer de 5 a 5, de menos 5 a 5, né? Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se você quiser dar pausa nesse vídeo, já vai lá fazer no caderno junto comigo. Aqui são os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é bom ficar bem certinho, tá? Então, eu tenho aí um gráfico. Esse gráfico aqui, gente, olha, ele é infinito, ó. Eu poderia continuar essa reta aqui para cima, né? Podia continuar aqui para cima, podia continuar essa aqui pro lado, ó, e é infinito. Só que não me interessa fazer isso porque eu quero o pedacinho do gráfico, pedacinho do plano que contém estes pontos aqui, certo? Então, é por isso que eu tô abreviando o plano cartesiano desse jeito. Então, vamos lá. Menos 2 e 3. O primeiro número do parênteses eu sempre procuro no eixo x. Então, menos 2 está aqui. E agora tem que ir até menos 3, ou seja, vai descer. Então, eu vou fazer aqui as linhas auxiliares bem fraquinho, porque não são elas que interessam, né, pra gente. Opa, peguei no menos 3, perdão. Era no menos 2. Então, menos 2 até o menos 3. O menos 3 tá aqui, ó. Fiz 90 graus aqui, fiz 90 graus aqui. Vou apagar isso só para mostrei para vocês, mas não vou deixar ali. E aqui tá o meu ponto A, ok? Menos 1 e menos 1 vai ficar exatamente aqui, ó. Tá? Então, meu ponto B. 0 e 1. Esse aqui é bem interessante porque a coordenada em x é 0, tá? Então, se a coordenada em x é 0, o ponto vai ficar em cima da coordenada do y, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês isso, dar um tempinho aqui no gráfico, anotar que é bem importante. Sempre que uma das coordenadas for 0, o ponto ficará, vou colocar aqui entre aspas, né? Em cima do eixo cuja coordenada não é 0, né? Foi o que aconteceu aqui, se você for ver. A coordenada em x era 0. A coordenada em y, que era o 1, não era 0, então ficou em cima do eixo y, certo? Vou voltar com a cor verde aqui, mas essa observação é bem importante. Se você quiser anotar, dá uma pausa no vídeo e anota, tá bom? Voltando a marcar os pontos. 1 e 3. Então, 1 e agora tem que subir aqui até o 3. Quando a gente tem quadriculado, geralmente a gente nem precisa dessas pontilhadinhas auxiliares, porque a gente já consegue visualizar, né? E 2 e 5, ó. 2 e 5. Deixa eu fazer um ponto melhor aqui, que eu rabisquei demais. E você percebe já facilmente que você pode, ligando esses pontos aqui que a gente conseguiu, ó, formar uma reta, tá? Muitas vezes, gente, o que acontece é que você não consegue formar uma reta tão fácil assim, né? Porque você fez alguma coisa tortinha na hora de marcar os pontos, tá? Que nem aconteceu aqui. Deixa eu tirar essa régua da tela. Que nem aconteceu aqui, ó. Tá vendo que esse ponto ficou um pouquinho mais para fora da reta, esse aqui ficou bem no meio, e esse aqui, o único que saiu meio foi desse aqui, né? Mas por quê? Porque eu que não marquei ele direito, tá? Provavelmente. Porque a gente tá fazendo à mão, né? Então, é isso. Agora, muito importante, quero que vocês entendam o que aconteceu aqui, de pegar uma outra cor que eu ainda não tinha usado. Esta reta, gente,
é o gráfico de f de x igual a 2x mais 1. Se eu viesse aqui nessa tabela aqui, ó, e colocasse mais valores, não começasse no menos 2, começasse no menos 5, e fosse até menos 5, ou menos 10 até mais 10, eu teria mais pontos aqui, ó, para marcar no plano cartesiano, não só esses 5. Daí essa reta ia aumentar de tamanho, ela ia para lá e ia para baixo também, né? Mas o que eu tô mostrando para você é que com 5 pontos, às vezes até com 3 pontos, você já consegue, né, ligar eles e formar essa reta, e que é o gráfico dessa função, tá? Então, outra coisa também que eu queria anotar para vocês aqui é que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Toda função de primeiro grau vai dar um gráfico, uma reta. O que é função de primeiro grau? É função que tem sempre só o x mais alguma coisa e alguma coisa multiplicando o x, mas o expoente do x é 1, tá? Então, função de primeiro grau, deixa eu anotar aqui, expoente do x é 1, tá? Não tem x quadrado, não tem x ao cubo, só tem x, né? Que está elevado a 1. Então, o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta, tá? Esse gráfico, ele pode ser uma reta crescente, que nem essa aqui, essa nossa reta aqui é crescente, tá? Por que que ela é crescente? Porque ela começou aqui na esquerda embaixo e quando você andou para a direita, ela tinha subido, tá? Então, ela é crescente. Por que que ela é crescente? Porque o coeficiente de x é positivo, tá? Se você tivesse uma função, vou fazer um rascunho aqui agora, né? Se eu tivesse uma função assim, ó, f de x igual a menos 3x mais 2, tá? Esse coeficiente de x aqui, ele é negativo. Então, quando você fosse fazer o plano cartesiano, a tua reta ia começar de cima, na esquerda, e terminar embaixo, na direita, né? Daí seria uma reta decrescente, ok? Deixa eu melhorar isso aqui para vocês, então. Fazer uma anotação melhor aqui. Opa, esqueci de cortar o T. Fazer uma anotação melhor aqui para vocês, então. Então, crescente e decrescente. O crescente é quando A é maior do que zero. O que é isso, né? O A é o coeficiente do x, né? A é o coeficiente de x. Lembra que a aula passada a gente viu que as nossas funções elas sempre têm esse modo aqui, né? Ax mais b igual a zero. B é um número, A é um número e o x é a nossa variável, né? Igual a zero não, né? Desculpa, às vezes ela não precisa ser igual a zero. Deixa eu escrever isso aqui. É y, né? Que agora a gente já sabe que também é f de x. Tá? Então, o x é a nossa variável, y também é a nossa variável, a e b são números. E o a é o coeficiente do x, né? O que acompanha o x e b é o termo independente, lembra? Então, quando o a é maior que zero, a nossa reta vai ser crescente, tá? Deixa eu colocar o plano cartesiano aqui, um esboço só para aqui o plano cartesiano, e eu vou fazer de verde a nossa reta crescente, vindo de baixo na esquerda e chegando na direita em cima. Se a gente tiver uma reta decrescente, é porque o nosso A é menor que zero, ou seja, negativo, né? Aqui eu quero dizer com isso positivo, e aqui eu quero dizer negativo, tá? Então, por exemplo, né, esse aqui que eu dei, ó, que aqui era negativo, tá vendo? O nosso plano cartesiano ficaria desse jeito aqui, ó. Começa na esquerda em cima e termina embaixo, tá? Então, decrescente. Também é bom anotar isso aqui
Super importante anotar isso aqui, porque você precisa saber na hora de formar um gráfico, né? Voltando aqui para o nosso exemplo, então, a gente tem essas anotações importantes aqui, ó. Eu vou circular aqui tudo que é importante, eu vou deixar grifado de roxo, de lilás. Isso aqui é importante você anotar, tá? Já estava circulado, circulei de novo. Isso aqui é importante, isso é importante, isso é importante. E saber esboçar o gráfico também é importante, tá? Então agora tá tudo pequenininho na tela, mas eu mostrei o passo a passo de como fazer essas coisas aí, tá? Inclusive esboçar o gráfico, né? Então, se você precisar voltar ao vídeo para ver de novo, faça isso, por favor. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês também é a diferença entre função linear e função afim, tá? Ambas são de primeiro grau, ok? Eu estou falando de função de primeiro grau. Existem também funções que não são de primeiro grau, tá? Que a gente vai ver ainda esse ano. Mas agora estou falando de primeiro grau e dentro das funções de primeiro grau existem as lineares e as funções afins, tá? As lineares, deixa eu falar primeiro das afins, porque elas têm esse formato que a gente acabou de ver. Então, elas são lá y igual a ax mais b, né? Onde a é um número e b é um número, tá? Números quaisquer, reais, né? E x e y são as nossas incógnitas e elas têm lá o gráfico, né? Retas decrescentes ou crescentes. Já uma função linear, ela tem esse formato aqui, ó, y é igual a kx e acabou. Então, de k é um número também, um número real, mas ela não tem esse termo independente, tá? E o que acontece é que aqui a reta do gráfico, né, sempre passa pelo ponto 0 e 0, tá? Sempre passa pelo meinho ali, né? O nosso plano cartesiano, ele tem lá sempre aquele meinho, que é o cruzamento dos dois eixos, né? Esse cruzamento dos dois eixos é a coordenada 0 e 0, porque é 0 no x e 0 no y também. Essa função linear, ela sempre passa por esse meio do gráfico, pelo ponto 0, 0. A função afim, nem sempre isso acontece, tá? Algumas também acontecem, outras não. Ok? Então, só para você saber, função afim é a função que tem esse formato aqui, esse aqui, e função linear é que tem esse formato aqui, certo? Outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês também, deixa eu ver se eu acho aqui o outro quadro que a gente tinha feito. Muito importante também, eu quero que você saiba, tá? É que o gráfico da função é a reta. Ah, mas é que tem tudo isso em volta, tem o eixo X, o eixo Y, os numerinhos e tudo mais. Isso aqui é o plano cartesiano, onde você usou, né, para colocar a reta. E a reta é o gráfico, tá? Isso é muito importante também. A reta é o gráfico. Gente, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Ficou um pouco comprida a aula hoje, mas é porque eu queria explicar com calma, tá? Não deixe de assistir esse vídeo várias vezes se for necessário e faça os exercícios do livro. Até a próxima. Tchau!